Bom, o impacto que a pandemia causou no meu trabalho foi total, de 100%. Deram início à pandemia, a gente ficou sem saber o que iria estar para acontecer, quanto tempo iríamos ficar fechado. São 16 meses parado, sem receber, somos autônomos, né? Eu deixei de ganhar dinheiro, parou completamente de entrar dinheiro na minha casa. Bom, o impacto que a pandemia causou foi desastroso. Hoje, no céu dessas manhãs, não vejo além. Os pássaros só dormem e os dias estão longos, estão tristes. Eu fora do... Não, cara, eu acho que a pandemia, cara, é igual a doença, sabe? Assim, ela é natural, cara, ela faz parte de todo o organismo, né? O que eu acho que pegou aí de fato é que as distâncias e o tempo tá tudo muito encurtado, né? Então você quer sair de manhã, né, tendo condições econômicas para isso, você pode estar de noite no Japão, né? Quando uma espécie se reproduz ao infinito, de forma muito exagerada num ecossistema, sempre há agentes reguladores, ou regulatórios, não sei qual é a palavra portuguesa correta, reguladores para que essa espécie retome o espaço, volte a ocupar o espaço que é dela. Os 60% dos mamíferos presentes na Terra é gado ou animais criados pelo ser humano para comer. O outro 36% são os seres humanos e o 4% restante dos mamíferos são os animais livres, de mamífero, né? Resumindo, eu acho que um vírus, uma coisa como essa, sempre encontra espaço no desequilíbrio. Então eu acho que sim, que tem a ver com desequilíbrio, que seja o desequilíbrio das outras espécies, sim, a falta, o excesso. Com a globalização, a gente tem uma facilidade de multiplicação, de ramificação muito forte, e calhou desse vírus chegar no momento da humanidade onde a gente tem a ascensão da extrema-direita, ascensão do fundamentalismo religioso, que está vinculado sempre, né, à extrema-direita, e que também está sempre vinculado ao negacionismo. Mas a questão dela em relação ao espiritual foi de uma maneira legal. No meu ponto de vista, sim, porque o ser humano estava precisando disso, independente tirando as mortes, né, que é o lado ruim das coisas, entendeu? Mas independente disso, eu acho que aproximou o ser humano, assim, da fé, da oração. Acho que é o momento da gente também olhar nessa coisa de olhar para o outro, a gente acabar se conectando, porque estamos todos frágeis, estamos todos fracos, né? E eu acho que isso requer, assim, isso recupera a nossa essência primitiva, que é coletiva, que é estar junto, que é um cuidando do outro, é viver em bando. Porque a gente sabe que a gente vai morrer um dia, mas quando a gente percebe uma ameaça à nossa existência enquanto espécie, né, enquanto ser humano, acho que os nossos sentidos de sobrevivência, eles ficam mais aflorados. Então, com isso, acho que, poeticamente falando, a gente está tendo uma resposta criativa muito grande. A gente tem esse lugar de trazer algo que foi composto, que foi construído, que foi criado, de criar, de tirar, de compor e entregar. Então, para mim, começou a ser muito importante aquilo que eu entrego. E isso me fez repensar um monte de coisas. E eu passei a pensar assim, tudo que eu quero criar e entregar para o mundo nesse momento, a partir desse momento, assim, já era um pouco isso, mas agora com muita consciência, é algo que faça bem, é algo que faça, que chega e abraça. Um auxílio através da lei Aldir Blanc, que foi sancionada, mas assim, relativamente não supre o prejuízo que todo mundo veio a ter durante o ano, né, de 2020. E que a gente percebeu que, apesar da gente até hoje não ter tido nenhum encontro presencial, a gente percebeu que a gente tem força, que a gente conquistou muita coisa politicamente e envolver muitos os segmentos artísticos aqui, que eu acho que aqui
Agora em 2021 a gente já está e vamos colher mais frutos ainda desse movimento, então isso também me ajudou a esse sentimento que nascido muito forte em 2018, né, do ninguém solta a mão de ninguém, e através de todo esse movimento que foi feito no Brasil inteiro, veio a conquista da classe, que é bom ver, bom deixar claro que a Aldir Blanc é uma conquista da classe artística. A Lei Aldir Blanc, ela veio no contexto da pandemia, né, assim, para atender de forma emergencial os agentes culturais do país, né, que ficaram de alguma forma desamparados, sem a possibilidade de renda, né, por questão do público, de acesso ao público. Então ela veio a partir de uma articulação dos agentes culturais do país, né, de uma forma bastante ampla, e através dos mandatos ali da Jandira Fegali, conseguiram de alguma forma estabelecer uma pressão para que conseguisse cobrar, né, e exigir a Lei Aldir Blanc, a execução de uma lei emergencial para atender a cultura, que recebeu o nome do Aldir Blanc por conta da lastimável perda aí do nosso poeta, né? E quando eu falo do meio artístico, não falo só dos artistas, de todas as linguagens, mas eu falo também de uma grande parcela de operários da cultura que ficam nos bastidores, né? Então tem pessoas assim de muitos segmentos, que vai desde o técnico de som, técnico de luz, técnico de câmera, costureiros, segurança, camareiros e cozinheiros das equipes. E são muitas pessoas, né? A cultura, ela contribui muito para o PIB nacional. Então, para os artistas grandes que têm essa condição de puxar um streaming ali, um montante significativo, ainda consegue se manter, mas difícil também, porque o streaming não dá tanta grana assim, né? O streaming, por exemplo, o Spotify paga aproximadamente 0,06 centavos por streaming. Porque a gente vê que é isso, cara, quando você trabalha com cultura de massa, você consegue fazer uma live e ter 1 milhão de visualizações, e aquilo ali vai dar um patrocinador que fala pra massa, cara. Agora, se você trabalha com uma coisa mais sutil, sabe, mais delicada, você não pode esperar ter 1 milhão de visualizações, assim, a menos que aquilo ali seja um pote de ouro que você não tinha descoberto e que você, isso aqui vira aquilo, né? Mas você vai trabalhar, e é importante ter tanto pro cara do 1 milhão, quanto pro cara do 20, do 15, do 30, sabe? Assim, é importante, cara. Então, por isso que a gente briga muito para que o governo, tanto federal, estadual quanto municipal, tenham formas de incentivo e de estímulo da produção cultural daquela galera, daquele povo que eles representam, né? Porque você tem uma galera que faz arte em Juiz de Fora, você tem uma característica da arte de Juiz de Fora, e não é ser bairrista, cara, é reconhecer que Juiz de Fora tem a sua singularidade geográfica, social, histórica, e como é que isso está presente na sua arte? Porque senão vai estar todo mundo sempre querendo o mesmo tipo de música, ou sempre mesmo, e não é isso, a gente sabe que não é todo mundo que gosta do mesmo filme, nada é unânime, velho. Uma pessoa não é unânime, nem isso, né, a gente briga, nem Jesus Cristo é unânime. Agora, na prática, para o profissional da arte, para quem busca viver de arte, o que já é por si só uma tarefa hercúlea, né? Num país que acha que o artista é um vagabundo, mamador das tetas do governo e que não merece incentivo, apesar de ser uma indústria que emprega, se a gente considerar a arte como indústria, ela emprega muito mais do que a indústria automobilística, que recebe todos os incentivos do governo. E com isso foi passando o tempo, meses, né? E a gente pensou, nossa, a gente precisa trabalhar, né? Só que eu não consegui nenhum tipo de trabalho durante esse tempo. Fiquei bem dependente do auxílio emergencial, tive a ajuda da minha família. Então me reorganizei, entreguei apartamento, fui morar de favor, esperando um próximo momento. Quando começou a pandemia, a gente tinha 30 shows marcados.
tinha uma turnê na Europa. Só na Europa eram uns 15 shows. 15 shows na Europa e 15 no Brasil. E conseguiram adiar algum, e adia 6 meses, e adia 8, quando vem um ano, ou seja, perdemos 30 shows. 30 shows cancelados. O que impactou demais, demais. Eu, aqui em Juiz de Fora, minha banda chama Etc, né, o ETC, a gente realmente foi pro uma renda zero. Prejudicou muita gente que trabalha no staff, muitas pessoas de eventos, não só os músicos que eu faço parte, entendeu? A gente ficou assim, sem saber previsão das coisas, trabalhos sendo desmarcados e sem poder tocar, sem poder fazer nada. Isso acabou que abalou a gente não só financeiramente, como psicologicamente, porque o artista ele tem essa necessidade de se apresentar. Minha vida pessoal, minha carreira são meio que indissociáveis, né? Desde que eu resolvi, próximo dos 40 anos, e que eu ia realmente ser artista e largar os trabalhos de verdade, né? Para poder ser artista, tentar ser artista nesse país, é muito louco, é muito idiota. Mas vamos lá. Então o meu humor, o meu estado de espírito, ele depende da minha carreira, ele depende do fazer arte, ele depende do conquistar, ele depende da conexão, do tocar o próximo, de ser tocado. E eu estava no momento em que 2018 foi um ano muito interessante para mim. Eu fiz muita participação em TV, tive papel interessante em novela, e fiz cinema. Eu estava preparando para estrear o meu primeiro monólogo, com direção do Rodrigo Portela, né, que é meu grande guru, meu grande amigo, e que hoje é um dos grandes diretores de teatro do país. Então eu estava muito animado, talvez com a carreira em ascensão. Aí chegou em 2019, foi a hora de colocar meu bloco na rua e de meu monólogo crescer, um monólogo que eu consegui captar por leis de incentivo. Estreiei em Juiz de Fora com uma resposta, poxa, incrível. Levei para Belo Horizonte, teve críticas, muito interessantes. Então, quer dizer, eu vi que o trabalho que eu estava fazendo, que era uma peça incrivelmente crítica e talvez um pouco apocalíptica e profética de muito que a gente está vivendo hoje, tudo que eu estava planejando sumiu, desapareceu. Eu fiquei sem ter zero perspectiva. Fora que em âmbito pessoal, logo no início da pandemia, minha mãe descobriu que estava com câncer, então ela foi passar por quimioterapia, e eu sem poder ter contato com ela mora do outro lado da cidade, eu sem poder ajudar diretamente, porque eu não podia arriscar levar esse vírus para ela. O início da pandemia, da quarentena, assim, de quando começou isso, coincidiu com a morte do meu pai. Então, assim, foi um furacão, né? Foi um turbilhão. A gente morava no Rio de Janeiro, no apartamento, no bairro de Laranjeiras, que eu já morava naquele apartamento há 12 anos. E aí meu pai estava no hospital e as coisas estavam começando, aquela possibilidade de fechar estradas e tal, e a gente lá ficou um pouco preocupado, assim, nossa, o pai está no hospital, vai que daqui a pouco fecha, a gente não consegue ir para lá. E aí a gente, em março, de 18 de março, a gente veio para Juiz de Fora, já imaginando que a gente ia ficar um tempinho, assim, ficar um tempo maior, até porque no Rio não estava fazendo muito sentido, estava tudo fechando. E a gente veio para passar um pouco mais de tempo, colocamos um pouco mais de roupas dentro do carro, um cachorro, e viemos. E o meu pai faleceu 4 dias depois. Não tem nada a ver com o meu amor por Juiz de Fora, eu amo Juiz de Fora. Tenho muita gratidão por tudo que me formou aqui. Mas, assim, só que aí é muita terapia, né, também. Aí e com isso toda aquela tristeza, aquela dor, da morte do meu pai. E fiquei, inclusive, bloqueada criativamente, né, durante um tempo, assim. Eu tenho uma personagem, tem um espetáculo que já tem 8 anos, já rodou o Brasil todo, que chama Calango Deu, personagem Dona Zaninha. Tem cura sim, tem. Manda enfiar o dedo assim, ó, 3 vezes no cu da gata preta.
que a Dona Zaninha é uma personagem que ela é, sim, uma homenagem a Minas Gerais, uma homenagem aos mineiros, a todo esse jeito de ser e da minha família, mas ela é principalmente uma homenagem ao meu pai. Realmente foi uma mudança muito grande. E no caso, quando começou a pandemia, eu estava na Itália. Eu fui passar o meu aniversário, que é o dia 24 de fevereiro, com a minha família lá. E alguns dias, não lembro se alguns dias antes ou algum dia depois, mas muito próximo a essa data tinha o carnaval. E fecharam a Itália inteira, no domingo de carnaval fecharam a Itália inteira, porque descobriram que já tinha 100 e poucos casos no lugar, e quando se deram conta disso, já viram que não eram 100, eram 1000, não eram 1000, eram 2000, não, mas olha, aí começaram a fechar tudo, né? Sim, perdi minha mãe, assim, minha mãe de criação, que foi minha avó paterna. Ela faleceu em dezembro em decorrência do Covid. Foi bem, ainda está sendo, né? É um processo bem doloroso, assim. Não tem sido feito nada para poder, de alguma maneira, cara, proteger a vida, alimentar a vida, sabe? Muito pelo contrário, acho que a gente não tem aí uma secretaria, o secretário de Cultura anda com uma arma na cintura, né? O outro fazia apologia ao nazismo, né, de forma muito clara. E aí acho que isso vem da escala federal até pro vizinho do lado da sua casa, o camarada que vê Netflix, que escuta música, que enfim, interage com fotografias lindas na internet, busca tirar fotos lindas e não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele não valoriza ou não reconhece o valor do trabalho artístico daquela pessoa que está na tela, daquela pessoa que compôs aquela música. Então, assim, acho que nada tem sido feito de forma eficiente, eficaz, pensando mesmo em garantir uma cultura próspera. Eu acho que a cultura só prospera por conta de sobrevivência, sabe? Por conta de raça, essa coisa que a galera fala de ser resistência. É resistência total, cara. É uma forma é isso, bicho. É uma flor que brota do asfalto, sacou? Se a gente tá tudo cinza, concreto, a arte vem para dar cor. Então, é luta mesmo e acho que as pessoas também estão entendendo isso, os agentes culturais, né? Não vai ser fácil, mas é isso. As coisas belas são difíceis. Dia a dia, né? Não deixava, às vezes, a gente parar, pensar, estudar, especializar em outra coisa. Que seja criar um CD, igual eu fiz, pensar em um CD autoral. E compus 12 músicas, escrevi, fiz a melodia e as letras são basicamente em relação a tudo que a gente está vivendo. Eu melhorei bastante, porque, né, ficando dentro de casa, né, então eu exercitei, né, a guitarra, né, o canto, né. Então, a gente teve mais tempo para estudar, né? Então, foi aí que a gente conseguiu se reinventar, recomeçar. A arte tem esse poder da alquimia. Né? A gente compõe, a gente pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, pega uma coisa aqui dentro, junta. Então, essa palavra está sendo tão usada, mas que é uma palavra importante nesse momento, que é o tal do ressignificar, né? Então assim, isso tem esse aspecto positivo. Então articulação, capacidade de conexão, e eu acho que isso estimula essa reinvenção, cara. A gente vê que a gente tem uma parada dentro da gente que só vão acabar matando mesmo, porque enquanto tiver um suspirinho ali, cara, a gente vai revirar, cara. Porque, enfim, se o artista parar de produzir, ele morre. Se ele perder essa agitação, ele vira pedra. Então eu fiz um curta-metragem que ainda vai ser lançado, e aí veio todo o barulho pela Aldir Blanc. Aqui em Juiz de Fora a gente criou um movimento de artistas que nasceu nesse ato do desespero, e que é o MARE. O MARE, que é o Movimento Artístico Evolucionário, ele nasceu de forma bastante despretensiosa, quando já tivemos uns 3 ou 4 meses de pandemia. O poder público da cidade aqui
não estava tocando absolutamente nada em termos de atender a essas demandas emergenciais dos agentes culturais da cidade. Que aí eu acho que também teve isso, é importante dizer, que teve uma mudança de postura com relação à gestão da Funalfa. Quando a gente começou a pressionar, né, quando a gente começou a se articular e a fazer acontecer mesmo assim, esses espaços, esses fóruns de discussão ampla, ampliar a nossa discussão, né, sair só dos artistas também, ir para a questão dos técnicos, de toda a cadeia que é alimentada pela questão cultural, cara. E aí nessa demanda, trabalho, continuidade das ações, dessa movimentação toda, a gente acabou decidindo formar um movimento mais consistente, que aí veio a ser esse MARE, que é o Movimento Artístico Evolucionário. Então foi muito poderoso, muito potente, e muitas coisas surgiram daí, e agora eu estou ensaiando uma peça online, assim, então o que vai vir depois eu não sei. Eu sei que a gente passou a usar inclusive ferramentas que a gente já tinha disponíveis e que a gente não explorava tudo que elas podem oferecer, e eu não tenho dúvida que mesmo depois que as coisas voltarem, a gente não vai mais se desligar dessas potencialidades que a gente aprendeu. E aí, de uma forma geral, isso, a gente foi se reinventando, foi buscando mesmo, então esse caminho a gente incorporou isso, fez a gente ir de forma mais acelerada dentro dessa pesquisa do uso da tecnologia, e hoje a gente já está ávido, aí, louco para voltar a ter público, louco para ter espectador, mas já desenvolvendo uma série de pesquisas, experimentos cênicos através do uso da tecnologia. Podcast, video performance. Estamos trabalhando muito de forma muito íntima com a galera da música, criando muitas coisas dentro da música. Eu fiz a música se chama Sorrir com os Olhos, por conta da máscara, né? Tampou o sorriso das pessoas, né? E aí o pessoal começou a sorrir com os olhos. E fala um pouco também dessa situação que a gente, músico, está, sabe? Sem fazer as coisas, sem poder abraçar, sem poder cantar para as pessoas. Dessas manhãs não vejo além, os pássaros só dormem e os dias estão longos, estão tristes, eu fora do lugar, tento alimentar a mente, ficar são, ficar de bem com o coração. Espero que tudo isso passe um clarão, que o mundo me abrace, não aguento mais. Sorrir com os olhos, os mesmos olhos que choram e que me fazem ver. Sorrir com os olhos Bom dia, meu nome é Felipe Santos, eu sou operador de som. Olá, meu nome é Washington Luiz da Silva, o pessoal me chama de Big Washington. Fala galera, meu nome é Vinícius Vieira Ferreira, eu sou músico. Eu sou o Russan Fadel, sou integrante do Corpo Coletivo de Pesquisa e Criação Teatral e um dos sócios do Andar de Baixo, o Espaço Antropofágico de Criação. Oi, gente, sou aqui a Camila do Bar da Fábrica. Meu nome é Celso Soares Fernandes Júnior, que eu sou DJ e músico. Eu sou a Suzana, sou atriz, contadora de histórias, sou autora. Meu nome é Federico Pupi, eu sou violoncelista, compositor e produtor musical. Eu sou italiano. Ok, meu nome é Tyrone Vale, eu sou ator, escritor, diretor, produtor. Então, meu nome é Marcelo Magaldi,
sou músico. Meu nome é Cadu Carvalho, tô há 13 anos na cena artística, os últimos 6 anos com o Gabriel Pensador como baterista.